Por causa das escalas médicas, o mês de agosto ainda vai ser difícil no que toca a urgências de ginecologia e obstetrícia. Um problema que para o Observatório de Violência Obstétrica pode ter solução. Vamos perceber qual com Andrea Guerreiro, que se junta a nós por videochamada. Boa noite e obrigada pela participação no Fala Portugal. Para aliviar as urgências e também a dependência dos hospitais nos médicos obstetras, o Observatório propõe a criação de centros de parto normal. O que é que significa isto? Bem, a proposta na verdade não é nossa, nós só estamos a reforçá-la, não é? Os centros de nascimento já existem noutros países da União Europeia e já na década de 90 a OMS referia a necessidade de distinguir a assistência do parto de risco daquele que é um parto de baixo risco. Então, nós achamos que Portugal está na cauda da Europa, achamos, e de facto está, porque ainda este ano saiu um estudo em fevereiro na revista do The Lancet que mostra que Portugal está na cauda da Europa no que respeita aos cuidados obstétricos em Portugal, na Europa, aliás, em comparação. Por isso nós achamos que é urgente a implementação destes centros de nascimento ou casas de parto, eles têm várias denominações, que mais não são do que um espaço que é destinado à assistência ao parto de baixo risco, ou seja, as mulheres podem ser distinguidas na sua gravidez e no seu parto como tendo uma gravidez de baixo risco ou sem complicações, sem patologia da sua parte ou do bebê, e depois em situações de alto risco. E a assistência a estas mulheres está a ser dada toda da mesma forma. Todas elas entram pela urgência da obstetrícia e são assistidas pelos mesmos profissionais. E não tem que ser assim. A Europa já implementou noutros países um modelo diferenciado, onde as mulheres em contexto de baixo risco são assistidas por enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica, denominados parteiros ou parteiras, e as mulheres que têm gravidezes e partos de risco são assistidas desde o início, desde a vigilância e depois no parto, por obstetras. Andrea, deixe-me perguntar-lhe, nesse caso, não ficaria em risco a vigilância, o tratamento das mulheres, tendo em conta que esse modelo prevê então um reforço dos enfermeiros especialistas em saúde materna, mas não se sentiria, no fundo, a falta de um médico obstetra nessas situações? O médico obstetra não é retirado da equação, ou seja, estas unidades existiriam perto ou na dependência de hospitais, com cuidados de neonatologia e cuidados de obstetrícia dirigidos por obstetras também. Mas estas unidades autonomizadas permitiriam que o cuidado fosse mais centrado na mulher e, em caso de urgência, acionar este apoio da obstetrícia. Agora, o que os estudos nos mostram, já desenvolvidos em países onde há centros de nascimento, é que existe ainda menos risco na assistência a uma gravidez de baixo risco quando é feita no contexto de um centro de nascimento ou de uma casa de parto, ou quando existem estes enfermeiros parteiros a dar assistência, porque há menos risco de intervenção desnecessária. Que é o que e haveria enfermeiros especialistas suficientes para esta realidade? Creio que em Portugal temos cerca de 3.000. Muitos deles já estão a fazer este trabalho, felizmente, informalmente, porque estas funções de assistência à gravidez de baixo risco, de vigilância da gravidez e assistência ao parto de baixo risco, fazem parte das suas competências específicas, conforme dita o Regulamento 391/2019. Ou seja, há hospitais, aqueles que as mulheres mais escolhem são aqueles que indiretamente já estão a aplicar este modelo de assistência. Se há ou não enfermeiros suficientes, eu acho que nós temos um problema, que é paralela a todas as áreas de assistência ao parto e não só no SNS em geral, de falta de profissionais. Isso teria que ser reavaliado, mas permitiria tirar esta pressão dos médicos e, mais uma vez, reforçar um cuidado centrado na mulher, diminuir as intervenções necessárias, diminuir a pressão para induções e cesarianas sem motivo clínico, que é o que está a acontecer agora. Muitas mulheres sentem-se pressionadas a ir para uma indução e para uma cesariana porque é possível agendá-la, programá-la, em vez de ficarem a aguardar por um parto espontâneo, que teria muito mais vantagens para si e para o seu bebê. É verdade que essa é uma solução que não pode ser aplicada no curto prazo, seria a médio e longo. No imediato, Andrea, o que é que o Observatório acha das medidas que estão a ser tomadas para lidar com esta dificuldade de colmatar as escalas de médicos? Achamos que são insuficientes. Por um lado, mexer nas remunerações dos médicos é necessário, mas também é necessário mexer na remuneração dos demais profissionais que assistem ao parto e, em geral, dos profissionais todos dentro do SNS. Depois é preciso insistir na multidisciplinaridade das equipas na assistência ao parto. É também necessário uma reorganização dos serviços
total e reforçar as equipas designadamente em áreas onde não há alternativa, por exemplo, no Alentejo, no interior do país. E é preciso pensar o modelo de assistência dentro do SNS do zero. Muito bem. Andrea Guerreiro, obrigada pela sua participação no Fala Portugal. Boa noite.